Beleza, galera? Mais uma aula de Queen, mais uma aula de música pra vocês. A música que a gente vai fazer agora é uma música chamada Under Pressure, uma música do Queen junto com o David Bowie, uma música lindíssima, com uma letra muito bacana. Tomara que você curta muito essa aula. Roda a vinheta, vamos lá! Beleza, galera? Começando agora mais uma aula de música, a aula de Under Pressure do Queen. Uma música maravilhosa, uma música gravada com o David Bowie. A gente vai perceber nessa música, pessoal, como o Queen ele é uma banda completa. Assim, a letra é muito boa, a forma como eles colocam as estrofes é sensacional. E essa música ela começa, né, com aquele... Eu nem coloquei aí, mas você tá com isso na cabeça. E aí ele começa, né? Pressure, pushing down on me, pressing down on you, no man as for. Pessoal, ele vai falar, a música Under Pressure é sob pressão, né? Então, a pressão. E ele fala assim, pressão, me pressionando, aqui pushing down on me, pessoal, parece que é uma coisa assim, me empurrando para baixo. E é essa ideia mesmo que ele traz aqui pra gente, tá? Essa pressão que coloca ele cada vez mais para baixo. Pressing down on you. Então ele fala assim que não é só comigo que essa pressão acontece. Então essa pressão acontece comigo, mas acontece com você também. Você também está recebendo essa pressão. Ninguém, no man asks for, ninguém pede por isso, ninguém quer esse tipo de coisa acontecendo, ninguém quer essa pressão em cima dele. Ou seja, uma coisa ruim. Tá? Essa pressão ele coloca aí já pra gente nas duas primeiras linhas da música como uma coisa ruim, tá? E aí ele continua, né? Eu vou chamar de... Aqui eu nem chamei de estrofe, porque aqui é o comecinho da música e é a primeira estrofe, na verdade, né? E a gente tem a segunda estrofe quando ele fala o nome da música. Under pressure that burns a building down, splits a family in two, puts people on streets. Sob pressão. E essa pressão, o que é essa pressão? O que essa pressão faz? Essa pressão, pessoal, é aquela que queima um prédio para baixo. Vamos lá. Então, assim, que queima um prédio para baixo. Que coloca uma edificação no chão. Tá? É isso que ele está querendo dizer. Esse building não é de prédio somente, tá? É de colocar uma casa no chão, como se fosse a sua casa, a sua morada. Então coloca você para baixo de um jeito que você perde tudo aquilo que você batalhou pela sua vida inteira. Perde não só as coisas físicas, mas também as coisas de sentimento, tá? Pelo menos é isso que dá pra gente compreender nessa parte. Splits a family in two, que divide uma família em dois. Ou seja, pessoal, mais um indício de que esse building não é uma coisa física, não é um prédio, tá? Então isso daqui é como se fosse a casa dele, que coloca a casa para baixo, divide as famílias e coloca as pessoas nas ruas. Ou seja, né, pessoal, essa pressão não é uma coisa boa, essa pressão, na verdade, coloca as pessoas para baixo, essa pressão divide as famílias, essa pressão, ela é complicada. E aqui está o brilhantismo do Queen, né? Ele começou, e aí ele já vem com o refrão. E o refrão é esse daqui, tá? It's the terror of knowing what the world is about, watching some good friends screaming, let me out. É o terror de saber. Aí você fala assim, mas pô, saber não é ing, não é sabendo? Não, pessoal, a gente tem que fazer uma leitura aqui, porque o of é uma preposição. E após preposições em inglês, quando a gente precisar de um verbo, esse verbo vai aparecer sempre no gerúndio, tá? Então, assim, é o terror de saber de que é feito este mundo. O meu filho tá aqui. Quer vir, filho? Quer aparecer aqui com o papai? Oiê! Tá aqui, meu lindo. A gente tá fazendo Under Pressure do Queen. Sabe qual que é? Não, eu não lembro muito bem pelo nome, mas... Burumbada. Sim, eu já vi. Legal? Fala um oi pro pessoal. Oiê! Tudo bom? Senta lá, filho. Fica aqui com a gente. Tá bom? Meu filho vai ficar com a gente agora. Ele estava jogando lá em cima e agora ele está aqui com a gente. Bom, voltando então, pessoal.
é o terror de saber de que é feito esse mundo. What the word is about é do que é feito esse mundo, ou seja, essa pressão mesmo. E ver, ao mesmo tempo, alguns bons amigos gritando, let me out, deixa eu sair daqui, deixa eu sair debaixo dessa pressão. É muito legal a gente perceber que essa música fala comigo, fala com você, fala com meu filho, fala com todo mundo que está sob pressão. É muito bacana a gente perceber que não é uma história dele, é a pressão que colocam nas pessoas. Tanto é que ele fala dos amigos dele que estão com essa pressão e eles querendo sair debaixo dessa pressão. E aí ele vem, né, com a continuação do refrão, Pray tomorrow gets me higher, pressure on people, people on the streets. Pray, pessoal, já apareceu bastante pra gente de rezar. Eu rezo para que amanhã me deixe mais higher. Aqui o high, pessoal, é verdade, é um adjetivo que a gente pode usar para drogas, de você ficar high, mas aqui não tem nada a ver com drogas, tá? Aqui ele tá falando de me deixar mais animado, de me deixar mais para cima, me deixar mais esperançoso, tá? Então ele reza para ficar mais esperançoso com o futuro, beleza? E aí ele fala da pressão nas pessoas e as pessoas com essa pressão que estão indo pra rua, tá? E aí volta o burabadá, burabadá, irero, irero, that's okay, né? Aí ele fala de novo lá, chipping around, de novo não, aqui é a primeira vez que ele fala, chipping around, kick my brains around the floor, kick my brains around the floor, these are the days it never rains, but it pours. Cara, difícil isso aqui, né? Chipping around. Bom, pessoal, chipping around é tipo andando por aí, sabe? Chipping around é sair andando por aí. Kick my brains, chutando os meus cérebros pelo chão. Pessoal, é muito nítido, é muito visual isso daqui. É ele cabisbaixo pela rua, ele andando por aí sem saber o que fazer. Tipo, sabe, Chaves, aquele Chaves, quando ele fica bravo, ele não sabe o que ele faz. É mais ou menos isso. Da minha época, obrigado, filho. Chamar o papai de velho. Da minha época, é verdade. Mas todo mundo assiste Chaves, todo mundo sabe o que é Chaves. Então, assim, ele sai andando por aí, pessoal, cabisbaixo, pensando na vida, na pressão. E esses são os dias que nunca chove, but it pours. E aqui, pessoal, o verbo to pour é quando chove muito, quando cai o mundo. Então, assim, quando você fala assim, tá chovendo aí, não, it's pouring. Ou seja, tá, caindo o mundo. E esses são os dias que, segundo quem está falando aqui da pressão, são os dias que não chove, mas que cai o mundo na cabeça dele. E ele fala de novo duas vezes, people on the streets, duas vezes falando das pessoas nas ruas aí, por causa da pressão, as famílias divididas por causa dessa pressão. E aí tem alguns, né? Volta o refrão. It's the terror of knowing what this world is about. É a mesma coisa que a gente já viu, tá, pessoal? O terror de saber do que é feito esse mundo, ver alguns bons amigos aí gritando, deixa eu sair daqui, né? Me tira dessa pressão. E ele reza para que no futuro, para que amanhã deixe ele mais animado e fala da pressão nas pessoas, as pessoas nas ruas. E aí sim que vem, eu falei errado, né? Então aí sim que vem Turned away from it all like a blind man, sat on a fence, but it don't work. Keep coming up. Cara, demais essa música. Assim, eu conheço muito sobre a carreira do Queen. Eu curto muito a carreira do Queen, mas esse disco em especial não me pegou. Foi o disco Hot Space, de 81, 82. Eu só consigo mesmo pegar essa música desse disco, porque não tem mais nada. Assim, eu não curti mais nada. Foi um disco que eu, particularmente, não gostei muito. Mas essa música é brilhante, é maravilhosa, né? E ele fala assim, né? Turned away from it all like a blind man. Turned away é quando você se vira, tá? Eu me virei de tudo isso como se eu fosse um homem cego. Ou seja, fingi que não vi, fingi que não era comigo. Me virei, não quis nem ver se era comigo ou não. Como se eu fosse um homem cego. Sentei em uma cerca, mas... E aqui ele comete um erro proposital, tá? Óbvio.
It doesn't work. Present simple, terceira pessoa do singular, doesn't. Mas não funciona. Pessoal, essa parte aqui, eu li bastante coisa na internet, algumas pessoas falando, mas eu vou falar a minha interpretação. Set an offense é quando você fica em dúvida de que lado que você vai, para que lado que você vai em alguma discussão. Então é aquela coisa de você tentar se manter neutro. Eu sentei nessa fence, nesse muro, nessa, sei lá, como é que eu posso falar? Como é que eu falei, amor? Nessa cerca, mas não funciona, ou seja, não adianta eu ficar tentando ponderar dos dois lados, eu preciso tomar um partido de alguma coisa, para que essa pressão, ela termine, para que essa pressão acabe. Então, para ele, pessoal, ficar aí em cima do muro não tá legal. Nossa, cansei. Mas essa música é demais. A gente vai ver na segunda aula, pessoal, a continuação dela. Fica comigo, já vai começar aí a próxima aula de Under Pressure.